vamos lá. Primeiramente, boa noite aí, galera. Valeu pelo prestígio. Muito obrigado por estarem presentes online. Para quem não me conhece, muito prazer. Rodrigo Belmonte. Sou fundador do Instituto Belmonte. Começamos há pouco tempo com uma iniciativa em torno aí de palestras sobre desenvolvimento humano. E a gente está semanalmente aí trazendo conteúdos importantes para a gente poder lidar melhor aí com os nossos relacionamentos, nos nossos trabalhos, com as pessoas à nossa volta. Porque agora essa iniciativa ela vai ser tanto para trazer aí conteúdos novos nesse momento e também posteriormente. E em breve vocês vão receber aí uma série de novidades. Tem muito material aí online, vai ter cursos que a gente vai lançar aí presenciais também. Então, vão acompanhando, porque por enquanto a gente fica aí só à distância, mas em breve vai ter mais cursos presenciais. A gente volta com a PNL também em breve, né? Os cursos de formação aí de PNL. Então aproveitem aí vocês que estiverem principalmente em mídias sociais, chame o pessoal para participar, porque quanto mais gente participando, mais gente tomando conhecimento aí de coisas importantes para a gente lidar, como eu disse, com cenários diversos aí do nosso dia a dia, com dificuldades, com obstáculos, com os problemas que nos assolam no dia a dia, especialmente agora, num cenário que é até mais delicado. Então chama as pessoas aí para participarem, chama o pessoal aí para entrar no Insta, postem aí nos perfis de vocês, nas páginas de vocês, para chamar o pessoal para a palestra, para seguir, para curtir os nossos canais e a gente possa ter aí mais gente tomando conhecimento, aprendendo, crescendo e podendo debater também, porque é o que a gente vai fazer depois da palestra, né? Vamos bater um papo sobre mais um tema tão importante, né? A gente começou aí algumas semanas, já trouxemos síndrome do pânico, já trouxemos codependência emocional, a parte toda de estresse e ansiedade, e vamos falar agora de medos e outros aprendizados que nós devemos realmente jogar no lixo. Eu dei um pequeno estímulo na última palestra, quando eu falei de estresse e ansiedade, e tinha muita coisa a ver com medo, claro. E vamos seguir, né? Essa palestra de hoje, o tema dessa semana, medos e outros aprendizados que devemos jogar do lixo. A primeira provocação que diz o seguinte: os medos que a gente tem, eles não surgem simplesmente do nada. Eles surgem porque em algum momento eles são aprendidos. A gente aprende a ter medo. Assim como a gente aprende qualquer coisa. Quando nós éramos pequenos, aprendemos então um dia a nos comunicar melhor, a engatinhar, depois andar e depois correr. Tudo que a gente faz e é tudo aquilo que tem dentro da nossa mente e que provoca os nossos comportamentos, de alguma forma, em algum momento, são aprendidos. E, inclusive, toda essa parte nossa de crenças e medos que a gente tem. Então, é muito importante a gente ter um olhar para os medos e para outras coisas que a gente aprendeu, mas especialmente para o medo, com esse olhar da aprendizagem. Então, eu vou trazer algumas coisas específicas que vêm, inclusive, da PNL, da Programação Neurolinguística, que é uma das minhas especialidades, e vamos olhar para esses medos de um jeito um pouquinho diferente. E eu já peço inicialmente desculpas àqueles que são pais, porque eu vou fazer um pouco de provocação em relação àqueles que são as nossas primeiras referências de aprendizagem, né? A primeira referência que a gente tem, que todo ser humano tem, é daquela primeira pessoa que nos recebe, né? Então, quando eu falo de pais, vamos entender, vamos colocar num cenário mais amplo, que se estende também àqueles, não tenho pais vivos, não conheço meus pais biológicos. Não, é todo e toda aquela figura que você reconhece como um pai ou como uma mãe. Fui criado pela avó, nunca conheci meus pais. Tá bom, então tua avó e de repente teu avô tem lá a figura materna e paterna, beleza. Vai se estender a toda aquela pessoa que você entende como uma figura paterna e uma figura materna. Mas o importante aqui é a gente frisar que os nossos primeiros aprendizados são com essas pessoas com quem a gente tem as primeiras experiências, com quem a gente observa, em relação a quem a gente observa pela primeira vez. E aí, lógico, como a gente aprende uma série de coisas que muitas são boas, mas algumas elas são limitantes, porque nós somos seres humanos e estamos sujeitos a falhas, a dificuldades diversas. Então, tem uma série de aprendizados que a gente carrega por toda uma vida, mas por conta do valor que esse aprendizado tem, principalmente porque veio de uma figura muito importante. Então, estou colocando aqui os pais, ou aqueles que fizeram papel de pais para um ser humano, e vou muito além. Tem muitos dos aprendizados que vieram de toda e qualquer figura de autoridade, que em algum momento a gente entendeu como uma figura de autoridade. Então eu passo
pelos pais, e passo também, por exemplo, para quem tem crenças diversas aí, religiosas, tudo aquilo que você tiver na sua vida, que você entende como uma força maior ou uma força de autoridade. Então, para quem acredita em Deus, Deus, Buda, lá, não importa, mas toda e qualquer força que você entende como uma autoridade na sua vida, acabam servindo como referências de aprendizagem para a gente. E nem sempre essas aprendizagens são as melhores, são as mais produtivas e nos levam aos resultados mais positivos. E a gente precisa olhar para aquelas que a gente olha e fala, puxa, isso está me limitando. E precisa ter a coragem de encarar, independente de quem tenha sido aquele que ensinou. E por isso que eu já peço desculpas de antemão, especialmente aos pais, e todo aquele ser que você acredita dentro da sua crença e que tem um grande poder na sua vida, dependendo do poder que esse ser tem, ele pode também estar servindo, não por intenção dele, mas pela forma com que você está recebendo a mensagem, o ensinamento dele, pode ter algo vindo desse ser que está servindo como um fator limitante na sua vida. Então, já pedindo desculpas aos pais, principalmente, porque pelo menos esses eu imagino que estão presentes, já Deus, Buda lá, aí vai da crença de cada um, não sei quem está ou não, aqueles que acreditam, e eu tenho também as minhas crenças de que estão presentes o tempo todo. Então não é com nenhum sentido de desrespeito, mas sim a gente precisa ter a coragem de olhar para alguns aspectos do que a gente aprendeu e dizer, isso aqui não serve mais para mim, eu preciso abrir mão. Eu tenho pais também, sou muito agradecido também por muitos dos ensinamentos que eu recebi, mas também precisei em algum momento olhar, e continuo fazendo isso, para alguns desses ensinamentos e dizer, não, isso aqui não serve para mim, eu preciso jogar fora, eu preciso realmente jogar no lixo. E isso não vai representar nenhum desrespeito a estas figuras, a estas pessoas. Tá? Por isso a provocação já com esse nome, e eu vou abordar, então, coisas relacionadas a essas pessoas. Vamos começar com as primeiras informações. Então, afinal de contas, de que medo que a gente está falando? Porque tem um princípio do medo na nossa vida, que é esse daqui, ó. Tem duas formas, tá? E essa forma que apareceu agora aí do lado esquerdo de vocês, que é por proteção e por nos manter alerta com alguma coisa. Esse tipo de medo não é o medo que eu vou abordar aqui. São os medos dentro do normal. Né? O que é o dentro do normal? O medo que, por exemplo, se eu estou na rua e me deparo, de repente, algum vizinho aí que é dono de um cachorro muito grande e bravo, por exemplo, sei lá, pode ser um pastor alemão, um pitbull, não sei, e de repente ele esqueceu o portão aberto e aí eu me deparo com esse cachorro bem na minha frente. Faz sentido eu ter medo de um cachorro desse? Claro que faz. Eu não conheço. Ele é um cachorro forte, grande, e ele pode me causar um estrago. Poxa, não tem sentido eu ter medo? Então aqui é um medo que me serve como proteção e alerta. Então, os medos dentro daquilo que a gente considera normal, de acordo com a experiência que eu estou vivendo, não é o que eu vou abordar. Tenho medo dessa parte, então, relacionada à proteção e alerta, ou seja, ele serve para eu me proteger, para eu criar critérios na minha vida e à minha volta, para que eu me proteja. E até aí está tudo certo. Tá? O medo é um sentimento natural e eu não quero que ninguém simplesmente pegue, eu não quero jogar todos os meus medos fora, de jeito nenhum. Todos os relacionados à proteção, alerta, a alguma coisa, e aos derivados disso. Uma prevenção com alguma coisa, precauções. Então, ele não só me protege num determinado momento, porque ele pode me estimular a uma fuga ou uma luta se eu precisar, mas ele me serve também para me precaver, para me prevenir de outras situações, de situações futuras que, eventualmente, eu venha me deparar. O que eu vou me focar é esse que apareceu do lado direito, tá? É aquele que é o medo limitador. É aquele que é o medo resultante de alguns aprendizados que eu tenho, aonde ele pode ter alguma distorção. Ele saiu do papel de proteção e alerta e ele está num papel já limitador. Esses medos não são os medos saudáveis. Esses são os medos que a gente precisa ao longo da vida. E quanto antes, melhor, claro. À medida que a gente vai aprendendo coisas, a gente vai fazendo terapias, estudando, enfim, o que quer que seja, mas quando a gente se depara com eles, a ideia é encarar da melhor forma possível, e de uma forma que uma delas, ou algumas delas, eu pretendo apresentar aqui para vocês, mas a ideia é, a partir do momento que você identifica um medo, que ele é limitador, ele deve ser transpassado de alguma forma, então vamos criar recurso e vamos aprender uma forma de lidar
de lidar com esses medos. Tá? Então, esse é o objetivo, é em cima desse tipo aqui, ó, do tipo limitador. Beleza? Então, estabelecemos isso. Ok. E agora eu preciso falar dessa palavrinha que eu coloquei no título, que é sobre aprendizagem. Estou dizendo que medo é aprendível. E tem uma série de outras coisas que a gente aprende e que eu estou provocando a jogar no lixo. Então, se eu estou provocando a jogar no lixo, eu preciso então entender, peraí, da onde vem essa coisa chamada aprender, aprendizado. E como eu estudo muito a parte de comunicação e de origem das palavras, e elas têm isso tem uma profundidade incrível quando a gente olha para o significado da palavra, o que ela realmente representa na nossa vida, surge algo desse tipo aqui, ó. Aprendizado, o que é? Ele vem do latim, né? Essa palavra, não sei nem se eu vou pronunciar da forma correta, mas seria o aprendere, que seria o quê? O agarrar, tomar posse de algo. Então significa basicamente dizer o seguinte: tudo aquilo que você diz que você aprendeu significa que não importa quem quer que tenha sido a pessoa ou aquele que, ou a entidade que te ensinou algo, você tomou posse daquilo. Você trouxe para a sua vida e disse, tá bom, isso eu quero, gostei, me identifiquei, não importa o quê, ou acreditei, né? E, ok, estou tomando para minha vida, isso aqui eu estou tomando para mim. Então aqui vem um dos principais aspectos que eu quero destacar nessa palestra e aonde eu vou chegar lá no final, que é isso daqui, ó. Então, ou seja, tudo aquilo que tomamos posse independente de quem tenha ensinado. Eu tomei posse de algo que me ensinaram. Ah, mas eu aprendi aquilo com fulano de tal, foi com meu pai, foi com a minha mãe, foi na igreja, foi num centro espírita, foi de uma religião, não importa, foi na Bíblia. Em qualquer lugar que seja, que tenha vindo um ensinamento, e você considerou para você um aprendizado, vem isso daqui. Tá? É algo que é extremamente importante. Você então tomou posse para a sua vida, você criou algo dentro de você, você permitiu isso, foi uma escolha sua agora, e a partir do momento que é uma escolha, então isso vira esta palavrinha que apareceu aqui agora. Vira então uma crença. Então sempre que eu falar aqui de crença, eu estou falando basicamente do quê? De algo que em algum momento eu passei a acreditar por uma escolha minha. Tem escolhas que são conscientes, tem escolhas que são inconscientes. O fato é, está na minha vida, eu reconheço aquilo como um aprendizado. Se eu reconheço como um aprendizado, então eu estou dizendo. É algo que eu acredito. É algo que eu estou tomando posse para mim. Então eu vou chegar na questão dos medos justamente com essa linha de raciocínio aqui. Que qualquer medo que você tenha, qualquer receio que você tenha, e tem coisas que servem de limitação, tem coisas que servem como proteção, mas eu vou focar nas limitações, tem algumas dessas limitações que foram escolhas suas por conta de coisas que você passou a acreditar. E não foi à toa que você passou a acreditar. Você passou a acreditar por conta do valor que aquilo teve, por conta de quem ensinou, enfim, toda uma série de coisas que formam um ser humano e que fazem com que a gente acredite num pai, numa mãe ou numa figura que tenha qualquer poder e valor na nossa vida. Algum critério dentro de você fez com que você passasse a acreditar naquilo. Então, o aprendizado está ligado diretamente a algo que alguém ensinou, algo ensinou, eu li em algum lugar, tomei conhecimento de alguma forma, então eu passei a acreditar naquilo. Eu posso ter aprendido algo e também ter dito assim, tá bom, eu aprendi isso de acordo com tal pessoa ou de acordo com tal autor, mas eu não quero isso aqui para minha vida, isso aqui não me ajuda, isso aqui não me agrega. Tá bom, é uma escolha que eu estou fazendo. Então veio um aprendizado e eu escolhi que ele não faça parte da minha vida. Isso é uma outra possibilidade, é uma outra escolha. Mas tudo aquilo que eu passo a tomar posse, eu digo que eu acredito, eu digo que eu pego aquele aprendizado para mim. Então, a partir desse momento, está definido. Eu tenho uma crença proveniente de um aprendizado que eu tive. Então, eu vou falar de vez em quando essa palavra crença, é só lembrar. Crença, tudo aquilo que eu acredito, porque um dia eu aprendi. Beleza. E o que eu quero agora fazer com tudo isso? Eu quero justamente juntar essa questão do aprendizado e da responsabilidade. Porque se eu tomei posse para mim, então todo e qualquer aprendizado é uma responsabilidade minha. E eles dois andam, então, bem juntinhos, é isso mesmo. Tá? Aprendizado e responsabilidade. Eles andam
juntos. Eu tenho total responsabilidade por tudo aquilo que eu digo, que eu acredito, e não importa de onde eu li, de acordo com quem, eu posso usar a referência que for. Mas eu estou fazendo um papel muito importante diante daquilo que eu aprendi. Eu estou dizendo que eu tenho uma responsabilidade também sobre aquilo porque eu tomei posse. Eu trouxe aquilo para a minha vida e estou dizendo, isso serve para mim. Se eu estou dizendo que isso serve para mim, então eu preciso dar esse passo aqui. Dizer que eu sou responsável por isso. E aqui já vem a primeira provocação. Nesse caso eu vou até ajudar os pais. Porque no começo eu falei desculpa aos pais porque eu vou criticar uma série de coisas que a gente aprende com eles. E também são provenientes de aprendizados que eles tiveram, mas aqui eu quero provocar cada um a ter a responsabilidade por aquilo que aprendeu e não ter que ficar responsabilizando o outro, independente de quem seja. Independente de ser, inclusive, um pai, uma mãe, ou Deus. Aprendi com Deus, aprendi na Bíblia, não importa. Não importa quem seja a figura de autoridade na sua vida, assuma a responsabilidade por aquilo que você aprendeu. Porque assumindo a responsabilidade vai ficar muito mais fácil fazer aquilo que eu vou mostrar lá no final, que é você mudar algo em você. Se eu não faço isso, eu continuo atribuindo responsabilidade a um pai, uma mãe, a Deus, a Buda, a Allah, ou quem quer que seja, não está na minha mão uma mudança em mim, nenhuma. Eu estou totalmente à mercê de outras figuras, não importa quem seja, que façam alguma mudança na minha vida. Minha vida não está nas minhas mãos. Então, primeira coisa, assumir responsabilidade. Aprendizado e responsabilidade estão inteiramente interligados. Muito bem, então partindo disso, eu já começo a separar as coisas. Apesar do que eu aprendi com o pai ou com a minha mãe, com quem quer que seja, eu tenho agora uma responsabilidade sobre isso. Quando eu tiver consciência de que tem algo que faz parte da minha vida e ela provoca os meus comportamentos e as direções para onde eu vou, e eu vou dar exemplos disso daqui a pouco, a partir do momento que isso acontece, eu sou responsável pelas coisas que eu aprendi e pelas escolhas que eu faço. Então, eles dois agora vão andar juntos, inclusive nos exemplos que eu vou dar daqui para frente. Muito bem. Quais foram, então, as primeiras pessoas com quem a gente aprendeu? Nossos pais. Então, é inevitável que eu acabe mencionando eles e provoque agora cada um de vocês, antes de apresentar os exemplos, para você já refletir e aproveita agora esse momento enquanto a gente está na palestra, e se você puder, vai tomando nota de algumas coisas que eu vou falando aqui e vai anotando dúvidas, perguntas, coisas com as quais você se identifica, aprendizados com os quais você se identifica, crenças que você tem. E aí eu vou começar a interagir com vocês a respeito das dúvidas e coisas que vocês identificaram, que vocês aprenderam, principalmente com essas figuras que eu apresentei aqui agora. E poder ajudar, poder contribuir da melhor forma para que você saiba como fazer essa coisa do jogar no lixo da melhor forma possível. De uma forma que não caia em alguma crença contrária sua, do tipo, isso vai ser um desrespeito. O desafio aqui vai ser grande. Então já tenho esse desafio agora para vocês. Vão anotando coisas que vocês aprenderam, ou até dúvidas. Será que isso é um aprendizado que me limita ou não? Será que isso é um medo que me limita ou só me protege? Vai anotando para a gente poder conversar daqui a pouquinho. Então, aprendemos os primeiros com eles, são as nossas primeiras referências. Então é natural que boa parte daquilo que a gente considerar limitante tenha vindo deles. Muito bem. Agora eu vou para os exemplos. Então, coisas que aprendemos e que eu coloquei já do lado aqui, aquela palavrinha que eu falei que eu vou mencionar de vez em quando aqui. As crenças. Então, que crenças, as principais aqui, algumas principais que eu vou provocar, mas se você identificar alguma outra, anota para a gente conversar depois. E aproveita os exemplos que eu vou dar aqui agora, marca aí qual é aquele ou quais que você se identifica. Com quais crenças, com quais coisas que a gente aprendeu, que eu vou apresentar aqui, você se identifica. E você fala, opa, peraí, isso aqui está presente em mim. E se até o final da palestra você ainda não entendeu uma forma de jogar isso no lixo ou trocar por um outro aprendizado, aí a gente conversa, você tira a dúvida comigo. Vai marcando o que você se identifica. Então, olha só o que eu vou apresentar aqui. O primeiro, pessoas não são confiáveis. Eu lido com uma série de clientes que tem problemas muito sérios com confiança. A gente aprende em algum momento isso, que pessoas, por exemplo, não são confiáveis ou não se deve confiar em qualquer um. Eu vou colocar frases aqui que simbolizam o cenário,
mas vou comentar de outras formas deles, como por exemplo essa, assim, nem todo mundo é confiável. Só deve confiar em pessoas da família, não confie em mais ninguém. Aí eu não tenho dúvida de que as pessoas que ensinaram isso, por exemplo, nossos pais nos ensinaram isso, é porque provavelmente eles tiveram um problema com confiança em algumas pessoas. Mas olha só, quando a gente começa a especificar, a usar uma ferramenta da PNL que é sensacional, que é especificar melhor as coisas. Quais foram essas pessoas que de repente machucaram os seus pais e fizeram com que ele não confiasse em algumas pessoas, mas de repente eles generalizaram. E essas generalizações viram grandes crenças poderosas, como essa. Ao invés de eu só não confiar numa ou outra, um tipo de pessoa, ou alguém que tenha um certo tipo de comportamento, eu generalizo e essas generalizações viram crenças muito profundas, coisas que aprendemos e que têm impacto e que limitam nossa vida. Pessoas, por exemplo, não são confiáveis. Olha a outra. Dinheiro é sujo. Tem algumas aqui que são bem tipo frase clichê. Dinheiro é sujo. Essa é bem famosa, muita gente já viu coisas escritas por aí, frases e mais frases de Facebook, né, que eu brinco muito nos meus workshops e palestras, né? Quem aqui gosta de frase de Facebook? Essa é uma que a gente um dia pode ter aprendido e ela pode servir como uma grande limitação, né? A gente aprende que ficar pegando em dinheiro é sujo, ou aquelas crenças do tipo, os ricos não terão local no céu, é só os pobres que está reservado um cantinho lá. Muito cuidado com isso, tá, gente? Dinheiro, se for uma coisa suja, vai impactar em algo que eu vou mostrar daqui a pouco. Muito sério. Deus ajuda quem cedo madruga. Eu adoro usar esse exemplo, principalmente em aulas, quando eu dou aula. Gosto muito de falar sobre isso, porque eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que adoro trabalhar à noite. Eu lido muito bem com aula, palestra, workshop, qualquer coisa que eu faço à noite em casa. Às vezes eu estou aqui montando material para curso, para qualquer coisa que eu esteja fazendo. E eu fico, às vezes, até tarde da noite fazendo isso, porque eu produzo muito bem à noite. Agora, quem me conhece sabe que querer algo de mim 6, 7, 8 horas da manhã é complicado, porque minha produtividade é lá embaixo. E aí o que acontece? Se eu pego uma crença dessa aqui para mim, o que acontece? Deus não me ajuda, então? Porque eu não sou de ficar madrugando. Eu, a partir do momento que eu me transformei num profissional autônomo, fundei um instituto, virei um empresário, eu lido com o meu negócio e com o meu trabalho em horário diferenciado. A partir do momento que eu percebi que eu funciono em outro horário, melhor em outro horário do que nesse tradicional do acordar cedo, o meu ritmo mudou. Mas se eu tiver a crença de que Deus não vai me ajudar porque eu não estou acordando de madrugada, ou não estou acordando cedo, eu estou ferrado. Isso vira uma limitação. Outros aprendizados, daqui a pouco eu vou aprofundando mais. Trabalho e diversão não se misturam. Quem tem esse tipo de crença, anota aí, quem se identifica com isso. A gente aprende muito isso, né? Trabalho e diversão não se misturam. Outros derivados disso. Primeiro trabalho, primeiro obrigação, depois a diversão. Trabalho sempre muito associado com coisas que eu tenho que fazer. Ou que eu uso, por exemplo, para pagar contas. Trabalho é o que eu tenho para pagar minhas contas. Muito bem, se a gente passa basicamente 1/3 da nossa vida trabalhando, então eu vou dizer para você que se você trabalha para pagar conta, você passa 1/3 da sua vida para pagar conta. Outro terço dormindo, na média aí, 8 horas. Então, o que acontece? Se agora sobrou 1/3 para você fazer coisas que dão prazer e que você gosta e, enfim, tem alguma alegria na sua vida, essa já fica sendo a provocação. Então, muito cuidado com isso, tá? Com o olhar que se tem para trabalho. Anotem se vocês identificarem algo aí na vida de vocês dessa forma. Irmãos devem cuidar uns dos outros. Cuidado, porque aqui eu estou colocando algumas frases e não necessariamente toda ela tem aspecto negativo, tá? Pode ter uma forma positiva, assim, de você lidar com ela. Algumas pessoas, por exemplo, a primeira que apareceu ali, algumas pessoas, de fato, talvez não seja legal você confiar, seja muito legal você se precaver e dar um passo atrás. Como essa, por exemplo, irmãos devem cuidar uns dos outros. Estou falando agora até de uma experiência muito pessoal, porque eu tenho 2 irmãos que, bom, são mais novos, hoje todos adultos e todos, né, muito bem emancipados. Acontece que um dia eu também fui um irmão mais velho de crianças pequenas. Eu era uma criança maior, porque eu sou mais velho. E aqui é uma provocação principalmente esse cenário. Quantos de vocês não são irmãos mais velhos, de um ou mais irmãos, e não tiveram aí a obrigação de cuidar dos irmãos? Seja porque os pais impuseram ou ensinaram desta forma, ou seja porque, de alguma forma, você entendeu que aquilo fazia com que você tivesse um valor maior, principalmente para os seus pais.
Então fica aqui essa provocação. Será que isso está num formato saudável ou ele está limitando? Porque também lido com muitas pessoas onde isso é uma limitação. Então vão anotando coisas que vocês se identifiquem e se tiver dúvida depois, porque eu vou mostrar agora consequências disso. E se a coisa não se fechar, me pergunta depois. Casamento é para sempre. Outro aí que legal. Esse é outro que também tem que tomar muito cuidado, porque eu vou mostrar uma consequência aqui, tá? Tem uns, e eu espero, por exemplo, que o meu seja, e que de muita gente que tem um relacionamento legal, saudável, tal, que seja para sempre. Mas e naqueles cenários onde a pessoa está sofrendo com relacionamento abusivo? O que acontece? Então, cuidado com essas crenças. Como eu disse, tem os aspectos positivos de algumas destas frases aqui. Mas será que algumas dessas crenças trazem medos e trazem outras consequências, outros aspectos? É em cima disso que eu vou provocar. Anota, vê se você se identifica com isso. Mas essa é uma crença. Pode ser positiva e pode ser limitante. Aqui, ó, você é muito mal criado. Uma frase vinda de um pai ou de uma mãe muito, né, muito marcante, bem comum acontecer, né? Você é muito mal criado. Então, uma crença de que eu sou assim, eu fui assim. Isso traz consequências na vida de um ser humano. Você foi aquele que ouviu muito isso e que um dia acreditou, aprendeu que você desobedecia demais, é muito mal criado, fazia muita coisa errada, não sabia como acertar. Eu vou mostrar algumas consequências disso, tá? E as consequências vão começar a aparecer agora. Olha, todas essas crenças, toda e qualquer crença, geram uma série de coisas dentro da gente e provocam principalmente comportamentos. Mas provocam também emoções diversas. E uma das coisas que acontece é gerar medo. Dependendo se ela funcionar de forma limitante, ela gera medo. Então, por que eu relacionei medo e aprendizados que a gente deve jogar no lixo? Porque muitas das crenças que a gente tem criam medos dentro da gente, porque existe uma consequência daquela crença. Coisas que a gente faz e coisas que a gente sente. Então, vou dar sugestões aqui de medos associados a essas crenças. Olha como é que a coisa funciona. E vamos ver se a coisa começa a fechar agora. A crença de que pessoas não são confiáveis pode fazer, por exemplo, que eu tenha o medo de confiar num parceiro ou numa parceira. Ou seja, eu vou ter muitos ciúmes. Então provoca ciúmes. O medo da perda. O medo de estar sendo trocado. O medo de que o que uma pessoa está falando para você ou um comprometimento dela com você não sirva para nada. Vai fazer com que você não confie. Eu coloquei parceiro, parceira aqui, mas pode ser em amigos, em outras figuras importantes aí das suas relações, seja familiares, ou sejam sociais. Mas isso aqui é uma possível consequência quando a crença é limitante. Eu fico com medo de confiar, especialmente nas pessoas com quem eu preciso me relacionar, ou escolho me relacionar. Aí fica pior ainda, porque eu escolho relacionar, mas eu também escolhi um aprendizado. Lembra que eu falei da responsabilidade. Eu escolhi ter a crença de que as pessoas não são confiáveis. E agora o que eu faço? Elas entram em conflito e geram uma coisa chamada conflito interno. Olha onde a gente vai parar com isso. O segundo, dinheiro é sujo, faz com que eu tenha medo do quê? Prosperidade. Porque eu posso ter medo, por exemplo, de me corromper. Ou eu posso ter medo de não ter o meu local no céu, porque o céu não pertence aos ricos, apenas aos pobres. E aí? Então eu vou ter medo de prosperidade, porque prosperidade vai ser sinônimo de eu me associar a dinheiro a algo que é sujo. Então eu preciso ter só o suficiente ali para pagar contas. Prosperidade não é isso. Prosperidade não é só pagar contas. A de que Deus ajuda quem cedo madruga pode fazer com que eu tenha medo de trabalhar em horário alternativo ou ter qualquer oportunidade de trabalho que se associa com isso, com algo diferente. E pode gerar, por exemplo, o medo de ser uma pessoa que não é abençoada por Deus, de ser uma amaldiçoada. Então eu tenho medo de me tornar uma pessoa amaldiçoada porque eu não consigo acordar cedo como muita gente. Olha como é forte isso. O trabalho e diversão não se misturam, pode fazer com que eu tenha medo de trabalhar com aquilo que eu gosto. Trabalho e diversão, ou trabalho e prazer, ou trabalho e coisas que eu gosto de fazer, não se combinam. Eu trabalho 1/3 da minha vida, o outro terço eu vou fazer coisas que eu gosto. Da onde vem um negócio desse, gente? Eu adoro fazer o que eu faço. E eu me divirto na maior parte das vezes que eu estou dando um curso, que eu estou fazendo palestra, quem já viu palestras ao vivo comigo, e eu vou interagindo mais com as pessoas. Agora eu estou um pouco limitado com esse tipo de palestra, mas
Nossa, eu adoro bater papo com quem está participando ali junto comigo e fazer brincadeira, envolver num cenário que seja mais divertido. Eu me divirto. E é trabalho. Eu estou focado em trabalhar. Eu estou focado também em prosperidade, em ganhar dinheiro e tudo mais. Só que pode fazer com que gere esse medo. Imagina, trabalhar com o que a gente gosta pode fazer com que eu abra mão de algo muito importante. Não, a forma de ganhar dinheiro é outra. Eu passo uma vida inteira infeliz porque eu tenho a crença de que para ganhar dinheiro tinha mesmo que ser advogado, engenheiro ou médico. Vamos para mais provocações aqui. Irmãos devem cuidar dos outros. Pode fazer com que eu tenha medo de abandonar um irmão. E medo de abandonar um irmão pode fazer com que eu seja uma pessoa sempre muito vinculada emocionalmente a uma relação de dependência. Como se eu tivesse algum poder sobre alguma outra pessoa. No caso aqui eu coloquei um exemplo bem próximo que seja o irmão. Mas quando eu tenho medo de abandonar alguém, eu me coloco uma responsabilidade que vai muito acima de responsabilidades que eu deveria ter sobre uma outra pessoa. E aí eu abro mão de coisas da minha vida porque eu estou lá cuidando, entre aspas, desse outro ser. E abandono a mim mesmo. O casamento é para sempre. O medo, então, de separar-se de uma relação abusiva. Porque se tem a crença de que tem que ser para sempre, não importa o cenário, aí eu gero um outro grande medo. Aí eu vivo o medo duplamente, vamos, claro, se nos colocar especialmente no local, no lugar de mulheres. Então, se eu sou uma mulher que estou numa relação, que eu tenho relação abusiva, então eu tenho medo do marido, eu tenho medo da pessoa que tem essa relação e da saída desse casamento. Tenho medo que vai lá em cima. Olha que cenário de limitação é esse. Vamos lá, você é muito mal criado, pode fazer com que essa criança ou esse ser cresça com o medo de mostrar quem ele é e como é que ele pensa. Porque se eu sou mal criado, se eu sou desobediente, imagina, por que eu vou mostrar como é que eu funciono? As pessoas vão enxergar aqui um ser mal criado. E aí vai crescer com a crença e com medos de realmente mostrar quem é, sua opinião, falar, se expor, fazer escolhas. Então olha como os aprendizados estão relacionados com medos. Vou falar dos outros agora, dos últimos, com mais exemplos, que é para provocar ainda mais. Veio mais um aqui, vindo de algumas frases, tá? Você não faz nada certo. Olha aí, papai ou mãe que de vez em quando falam ou falaram isso para algum filho. Você não faz nada certo mesmo. Olha o outro aqui que a gente em algum momento passa a acreditar também. O que vão pensar de você? Quem já ouviu essa frase de alguém, especialmente de pai? O que vão pensar de você quando você tem algum comportamento? E olha só, eu estou aqui querendo remeter vocês a um cenário principalmente de quando você é criança. Adulto, talvez a gente já tenha ali os nossos mecanismos de defesa e arruma um jeito de responder, muitas vezes agressivo, porque está vindo uma frase agressiva. Mas e uma criança quando ouve esse tipo de coisa? Você não faz nada certo. Ou o que vão pensar de você? Então eu estou aprendendo que, poxa, nada do que eu faço está certo. Eu preciso realmente da aprovação dos meus pais. Eu vou ter que parar de fazer o que eu faço. O que vão pensar de mim? Meu Deus, eu não tenho nem ideia do que estão pensando de mim. Então é bom ficar quieto no meu canto. E vou mostrar daqui a pouco os medos que surgem por isso. Outro tipo de crença, coisa que a gente aprende. Segurança em primeiro lugar. Essa é uma outra frase também bem interessante. Sabe que segurança vem de um mecanismo natural e automático do ser humano. É um dos principais instintos que a gente até precisa ter, que é o voltado à segurança. Mas quando a gente coloca isso na nossa hierarquia de valores, muitas vezes se torna limitante. Vou mostrar um dos medos que surge por isso também. Então, a segurança é uma coisa legal? Claro, eu adoro ter segurança. Mas será que ela tem que ser o valor número 1 para todas as minhas escolhas e ações? Ela pode se tornar algo extremamente limitante. Você não é obediente como o seu irmão. Quem nunca ouviu isso de um pai e de uma mãe? E frases parecidas, tá? Você não é tão inteligente, você não tira boas notas como ele, como ela. Esse tipo de frase que é de comparação. E aí você aprende que você tem um valor menor, especialmente quando envolve irmão. Ah, não tem irmão, sou filho único. Ah, mas fez a comparação com algum amiguinho. Por que os amiguinhos da sua sala têm nota melhor que a sua? Olha só como eles conseguem, você não. Qualquer tipo de comparação nesse sentido. E aí a gente cresce aprendendo a fazer comparações aonde a gente fica aonde? Lá embaixo. Nosso valor fica lá embaixo.
que mais que a gente aprendeu também? Meus pais me protegem. São os aprendizados voltados aí à superproteção. Cuidado com isso. Um dos papéis de papai e de mamãe, quando a gente é pequeno, é proteger. Então, tudo certo. Só que aqui é voltado à superproteção. E aí um dia a gente aprende que sem a proteção deles a gente não consegue nada. E acredite, eu conheço muito, mas muito adulto, que ainda tem um vínculo com os pais de tal forma relacionada à proteção que a pessoa nem percebe, mas é aquilo que está limitando a vida dela. Ainda se conectam de uma forma muito a respeito da proteção. Os pais ainda simbolizam proteção e a pessoa é um adulto. Isso é limitante. Outro, os meus pais são muito bravos. Aqui é mais para a linha do autoritarismo. Então, aqueles que tiveram muito da autoridade presente na sua vida, também acaba limitando porque vai gerar uma crença e um medo relacionado a essas figuras de autoridade que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas vem essa coisa que a gente aprende, onde o adulto, aquele que é mais velho, aquele que é mais experiente, aquele que representa uma autoridade na minha vida, vai ter um poder muito autoritário em cima de mim. E aí, fatalmente, aquilo não vai ser nada agradável, vai limitar muito as minhas ações, as minhas escolhas. Outro aqui, ó. Eu fui criado assim. Esse é o famoso eu sou assim, é a síndrome de Gabriela, né, que chama. Fui criado assim, foi assim que eu aprendi. Eu apresentei já no começo, logo de cara, a teoria do aprendizado e da responsabilidade. Então aqui eu já começo a desafiar esse tipo de frase, tipo de aprendizado muito rapidamente. E vou mostrar uma consequência dele aqui também. Muito bem, medos. Olha aí, medos que são criados, exemplos de medos são criados com crenças como essas, com coisas que aprendemos. Olha só. Você não faz nada certo. Eu vou ter medo de exposição, eu vou ter medo de expor as coisas que eu faço, meus projetos, minhas ideias. Eu vou ter medo disso. Vai ser natural, por conta de toda a referência que eu tive lá de trás, eu tenho medo de exposição. Para vocês que estão aí do outro lado e pensando, poxa, mas será que tem relação também com aquele medo de exposição, por exemplo, em falar em público? Tem. Outros medos relacionados à exposição, eu fazer algo e mostrar para pessoas? Totalmente. É um medo voltado a um aprendizado desse tipo. O que as pessoas vão pensar de você? O que vão pensar de você? Eu vou ficar com medo muito grande do julgamento das pessoas. Aí eu vou deixar de aparecer, mas aí por um motivo um pouco diferente. Eu fico com muito medo e pensando muito no que as pessoas estão pensando. Tentando adivinhar e sempre relacionando, claro, com coisas negativas, né? Elas devem estar pensando mal, devem estar fazendo um julgamento muito negativo meu, devem estar observando como é que eu estou falando, de que jeito que eu estou falando, e devem estar fazendo 1000 julgamentos negativos a meu respeito. Isso aqui é um medo enorme que limita. Olha outro, segurança em primeiro lugar, muitas vezes faz acontecer isso daqui. A gente tem medo de arriscar, de empreender, e o medo de perder o emprego. E aí muitas vezes o medo de perder o emprego aí leva para outras reações, para outras consequências. Eu, às vezes, fico num emprego porcaria, vamos dar nomes corretos aos bois, né? Assim, a gente fica com medo de perder um emprego de merda, porque o mais seguro é aquilo. É melhor eu continuar aqui porque eu estou pagando minhas contas com isso, né? Pelo menos eu estou pagando minhas contas. E aí vem toda uma série de cenários limitados por conta disso. Não precisa nem empregar no empreendimento, porque você pode perfeitamente, por escolha, ser um funcionário. É só uma das opções que eu destaquei aqui. Mas tanto o medo de você ter um negócio próprio, como o medo, você sendo um funcionário, você sendo alguém que não tem nenhum problema trabalhar para uma grande empresa, pequena, média ou grande, mas você queira ser um subordinado e não tem nenhum problema com isso, mas ter o medo de repente almejar algo diferente, algo melhor para você, vai limitar demais. O que mais? Aqui, ó, você não é obediente como seu irmão, fatalmente vai gerar o medo de não ser aceito. Porque as comparações provocam muito a linha da aceitação. A forma que eu me vejo e como é que eu me aceito como pessoa, como ser humano, quem eu sou do jeito que eu sou. O que mais aqui, ó? Meus pais me protegem muito. A superproteção faz com que eu tenha muitas vezes o medo de problemas, de ter problemas na minha vida. Medo de ter desafio e medo dos nãos. De alguém dizendo não. O medo na negativa, o medo de um problema, de uma dificuldade. De achar que eu não tenho condições de resolver. Gente, isso é muito sério. A superproteção faz com que as pessoas, inclusive, tenham síndromes de pânico e medos exacerbados,
por qualquer situação que envolva um certo desafio para que aquilo seja resolvido. Então, algo que uma pessoa poderia lidar numa boa para resolver, ou para aprender com aquilo, não, uma negativa ou algo que pode ser um problema, muitas vezes ele teria esse tamanho aqui, mas na cabeça de uma pessoa que tem a crença de que os pais eram realmente, né, os superprotetores, um problema desse tamanho fica deste tamanho, gigante. E no caso da autoridade, medo de quê? Gera medos, por exemplo, de chefes e figuras de autoridade de forma geral. Tem gente que simplesmente não consegue e não sabe como lidar com outras figuras, com figuras de mais experiência, um chefe direto, um gerente, um diretor, uma dificuldade enorme em lidar em qualquer ponto de vista, inclusive nos anteriores aqui, do ponto de vista de exposição, porque se tiver uma figura de autoridade para quem eu tenho que falar ou me direcionar, tem uma limitação ali também. Aí eles se combinam, né? Se combinam com outros aprendizados, aí a coisa só aumenta. Eu não consigo fazer uma apresentação, por exemplo, com pessoas de uma hierarquia maior que a minha. Participar de uma reunião onde eu falho, exponho alguma coisa, e tem pessoas de uma hierarquia maior. Olha quanta limitação tem aí. E esse último que eu apresentei, né? Eu fui criado assim, eu sou assim, foi assim que eu aprendi. Muitas vezes gera o medo de mudanças, medo de assumir erros e o medo de perder a razão. Quem aí do outro lado se identifica com essa de eu gosto de ter razão? Ah, mas eu gosto de estar certo. Nossa, como eu fico mal quando alguém me mostra ou prova de alguma forma que eu estou errado. A pessoa busca de todas as formas estar certo de alguma forma. Isso gera uma angústia, um nervosismo, até uma agressividade numa pessoa dessa. Gera medo muito grande de processos de mudança de forma geral. Ah, eu sou assim. E quem de vocês já não foi aquele que, ou aquela que já falou uma frase assim, olha, eu fui criado assim, eu sou assim. Quer gostar, goste de mim do jeito que eu sou. Parabéns, você vai ter exatamente as pessoas que vão, desculpe a palavra, vão te aturar. Porque quando normalmente a gente usa essa frase naquelas situações mais extremas. Não nas mais bonitinhas, onde você mostra, por exemplo, um lado todo bonito e positivo seu, um lado solidário, quando você ajuda alguém. Ai, que bom, tá vendo? Eu tô ajudando aqui. Quem, poxa, tá vendo? Goste de mim como eu sou. Não, é normalmente naquele cenário mais... Quer gostar de mim? Tem que ser do jeito que eu sou. Quando tem algum olhar diferente, quando tem algum comportamento um pouco mais forte seu. Então, cuidado, porque você pode ter um medo muito grande de mudança, porque você atribui a forma de aprendizado sua a essa figura de autoridade que te ensinou desse jeito. Então é assim que você aprendeu. Gera limitação. Vamos para a parte final antes de ir para as perguntas e para as provocações todas que eu estou fazendo aqui. E aí? Seus pais estavam realmente certos? E aí já pode substituir aqui também pela perguntinha do que está embaixo aí, ó, quem mais te ensinou tudo isso? Então, se não eram só os pais. Aquela referência que você tem, estava certa realmente em tudo aquilo que ela te apresentou e aí você aprendeu e assumiu para a sua vida? Será que não é possível, e de forma até respeitosa, pegar aquilo que a gente aprendeu com essas figuras e dizer, tá errado, vou jogar isso no lixo, independente de ter vindo de você, meu pai, minha mãe, Deus, Buda, Allah e quem quer que seja. Você teria coragem de desafiar desta forma? Não precisa ser a pessoa diretamente, é você com você mesmo. E de pegar algo que você aprendeu e dizer, poxa, isso aqui está me limitando demais, não bate comigo, eu preciso jogar isso fora. Essa provocação que eu faço, seus pais estavam certos? Mais alguém te ensinou alguma coisa e que seja importante você olhar e falar, tenho que jogar isso fora. E, legal, o que a gente vai então fazer com tudo isso? A ideia é a gente pegar uma parte do que está lá no nomezinho do começo, utilizar esse processo de aprendizagem que envolve a responsabilidade e colocar em prática. Vou colocar as palavrinhas aqui, tá? Então, olha só. O que é que a gente vai fazer com tudo isso? A gente vai fazer isso daqui, ó. Primeiro, desaprender algo. Esse conceito existe, ele é muito forte, para poder reaprender algo. Então, a sugestão final vai ser essa, e eu vou dar algumas dicas já do como, tá? Como que eu vou desaprender, que é literalmente fazer o que essa imagenzinha está mostrando aqui, ó. Pegar algo aqui da sua cabecinha, que também está conectado com todo o resto de você e do seu coração e das suas emoções, olhar e falar, isso me limita. Se te limita, joga fora.
Ó, expulsa. Então tem que fazer mais ou menos o que está aqui. Mas precisa ter a coragem de fazer isso. Vamos entender como é que funciona esse processo e eu vou fazer as provocações nesse sentido agora para encerrar. Então o primeiro passo é o desaprender. Antes de reaprender, eu preciso desaprender. E o que é o desaprender? É eu fazer isso daqui. Desaprender é sair do automatismo, que são processos que são inconscientes, ou seja, tudo aquilo que a gente já faz automático e nem para pensar que está fazendo. Nem para. Já vai atropelando, vai fazendo, quando olha, nossa, já fiz. Entrou no processo automático. Então, eu preciso agora ficar esperto com aquilo que eu digo, não, isso está me limitando, isso não é legal, esse comportamento não é bacana. Eu ficar com receio, por exemplo, de uma mudança de emprego. Peraí, chega de ter tanto medo porque eu preciso sair desse emprego que está muito ruim. Mas, ai meu Deus, o que vai acontecer? A insegurança, vai bater insegurança. Não, peraí, eu preciso sair do automatismo. Então, o que eu estou fazendo de forma automática? Nossa, olha eu aqui permanecendo no mesmo emprego, independente de qualquer situação que eu esteja passando. Sai do automático, reconhecendo que algo está apenas te limitando. O desaprender é o simples ato do reconhecimento. Isso daqui não serve mais para mim, isso aqui está me atrapalhando. Chega, eu vou parar. O próximo passo vai ser fazer algo diferente, mas o primeiro é esse. O primeiro é, preciso desaprender. Para desaprender é o reconhecimento. Não, eu estou fazendo isso automático e eu preciso parar de fazer isso automaticamente. Eu preciso parar para pensar e começar a fazer algo diferente. Quando eu começo a ir para essa linha do fazer algo diferente, aí eu vou para o segundo passo. Que aí o que é o reaprender? O reaprender é tornar automático um novo aprendizado. Através do quê? Disso que está aqui embaixo. Ó. Através de uma nova prática consciente. Essa palavra é muito importante, gente. O que é consciente? É algo que eu paro para pensar. Eu paro para agir. Eu penso e depois me comporto. Eu penso, faço uma escolha aqui. Falo, peraí, eu vou fazer agora algo diferente. Se eu vou fazer algo diferente, vai exigir um esforço maior. Porque o automático, eu quase não tenho esforço, o meu inconsciente vai lá e controla tudo, eu simplesmente reajo, são reações automáticas. Eu preciso parar e fazer agora escolhas diferentes. Então, se eu aprendi, por exemplo, que, peraí, por mais que segurança seja algo importante, por mais que segurança seja algo importante, eu preciso aprender a lidar com ela e outras coisas. Então, gente, reaprender, eu preciso de atenção. Eu preciso de atenção àquilo que eu estou fazendo. Eu preciso de atenção a uma escolha. Eu preciso de atenção a um comportamento. Eu preciso de atenção. Eu preciso de foco naquilo que eu estou fazendo e não entrar simplesmente num processo automático. Entrei em processo automático, eu estou simplesmente caindo nas consequências daquelas crenças e estou ainda aceitando elas dentro de mim. Quando eu decido, tem algo que não serve mais para mim, tem algo que não está legal, tem algo que está me trazendo resultados ruins na minha vida, tem algo que está me limitando, tem algo que está me incomodando aqui, traz angústia, traz um sentimento ruim, é uma escolha que você faz, eu quero jogar esse aprendizado fora. Primeiro associe com algum aprendizado, o que foi que você aprendeu que está te limitando? E aí o jogar fora então se eu aprendi isso, quero aprender algo novo. Para isso eu vou precisar praticar. É só pensar como é que uma criança faz. É como se tivesse, a gente voltando, vendo um filme agora, de como uma criança faz para aprender algo, e ela modificar, por exemplo, do andar para o correr. Ela está dando um passo novo, ela está caminhando de um jeito diferente agora. É você olhar para uma crença sua e decidir caminhar de um jeito diferente. Vou dar um exemplo aqui a respeito, por exemplo, de dirigir um carro. A gente aprende uma vez, em algum momento, a dirigir carro. No primeiro momento, você entra e você está todo concentrado. Para quem lembra aí de como era aprender a dirigir carros com câmbio com marcha. Quem é que nunca deixou o carro morrer, deu um tranco, colocou a marcha errada? Você precisava de toda uma atenção naquilo que você estava fazendo para conseguir andar de carro. No primeiro momento, eu tenho um nível de atenção muito alto porque eu ainda não estou com aquele processo automático. Agora, eu vou praticando.
No começo, se tem alguém do meu lado, a pessoa começa a conversar comigo, fala, não conversa comigo que eu nem consigo. Daí a pouco vai ficando automático e pronto, em algum momento você aprende a dirigir, conversa com a pessoa, mexe no rádio, faz até o que não deve, né? Mexe no celular, significa que em algum momento entrou no automático. Mas olha esse exemplo do celular que eu falei agora. Entrou no automático, você conseguir dirigir, você conseguir conversar com alguém do seu lado, você ouvir uma música e de repente você pega o celular e vê uma mensagem. O estar no automático não significa que você está fazendo bem alguma coisa. Ele é o exemplo de uma crença limitante. Ela está no processo automático, tem algum aprendizado, algum medo seu que está no automático, mas ele está te limitando, ele está te colocando em risco. Agora precisa desaprender. O que é desaprender? É você ter a consciência, olhar agora para isso e falar, poxa, peraí, eu estou dirigindo, segurando o celular, já corri risco, já bati o carro. Não, eu preciso desaprender isso e reaprender algo. Então, por exemplo, para dirigir, você agora vai passar a dirigir sem olhar para o celular, sem pegar no celular. No automático, você pega e já vê uma mensagem quando pipoca alguma coisa ali do WhatsApp. Mas no próximo passo, a partir do momento que você decide fazer algo diferente, você vai ter uma ação consciente. Isso aqui, ó, uma prática consciente, uma nova prática. Percebi que pipocou alguma coisa, eu não vou ver a mensagem, eu não vou focar nisso, eu vou manter meu foco aqui dirigindo, continuar ouvindo aqui minha música, o noticiário, não importa. Mas você vai precisar de uma ação consciente, uma escolha consciente para poder continuar fazendo o que você está fazendo de uma forma melhor até virar automático, até que automaticamente você já não pegue mais o celular. Ou automaticamente comece a dirigir melhor do que você dirigia. Você precisa ter uma atenção diferente, como por exemplo, você já percebeu que você bateu o carro várias vezes por não olhar direito no espelhinho retrovisor. Aí um outro exemplo. E aí o que eu faço? Percebi que é isso, agora eu vou treinar sempre olhar no espelhinho. Então é como se eu estivesse aprendendo de novo. Eu preciso de uma atenção, preciso de um foco naquilo. Vai precisar de energia minha. Para qualquer coisa nova que eu faça, para qualquer aprendizado novo que eu queira ter, eu preciso ter atenção. Vai requerer um esforço. Mas do mesmo dia que um certo esforço fez com que aquilo ficasse automático, um novo aprendizado também vai ficar. A gente só precisa dar chance para isso. Em função disso, é que fica aqui a provocação, para que você saia de uma escuridão de medos que foram aprendidos. Então, tudo aquilo que você já identificou aí, e a gente vai poder debater agora. Quais foram os medos aprendidos? Quais foram, então, as crenças limitantes, né? Os aprendizados que se transformaram em crenças e que estão muito mais me atrapalhando do que me ajudando. Eu preciso usar agora algo a meu favor. Precisa ser algo que me leve para fora dessa caverna que está ali me cercando, que está ali me limitando. E é claro que eu não abordei absolutamente tudo que envolve medos, crenças diversas, eu não apresentei tudo aqui. Eu procurei apresentar algumas coisas que dão um grande viés de saída, principalmente das crenças limitantes e de medos que a gente aprendeu lá atrás. E a gente está semanalmente aí trazendo conteúdos importantes. Então aproveitem aí vocês que estiverem principalmente em mídias sociais, chama o pessoal para participar, porque quanto mais gente participando, mais gente tomando conhecimento aí de coisas importantes para a gente lidar, como eu disse, com cenários diversos aí do nosso dia a dia, com dificuldades, com obstáculos, com os problemas que nos assolam no dia a dia, especialmente agora, num cenário que é até mais delicado. Então chama as pessoas aí para participarem, chama o pessoal aí para entrar no Insta, postem aí nos perfis de vocês, nas páginas de vocês, para chamar o pessoal para a palestra, para seguir, para curtir os nossos canais e a gente possa ter aí mais gente tomando conhecimento, aprendendo, crescendo e podendo debater também, porque é o que a gente vai fazer depois da palestra, né? Vamos bater um papo. Estou deixando aqui para vocês os contatos aí os contatos do Instituto, para se manterem sempre atualizados. A gente vai estar divulgando muito material ainda. Daqui a pouco tem curso online, vai ter uma série de projetos nossos. Então, para acompanhar aí nos nossos canais, tá? YouTube, Facebook, Insta e o site. É o convite para que vocês, então, nos acompanhem. Acompanhem, porque eu vou ter muita coisa legal para oferecer ainda para vocês. A partir desse momento, a parte da palestra, então, eu estou encerrando. Até a próxima. E agora a gente vai para a parte 2, sobre perguntas e respostas a respeito do tema da nossa palestra, que é a palestra sobre medos e outros aprendizados que devemos jogar no lixo. Então você que não acompanhou a palestra ainda, está aparecendo o link aqui na sua tela, em alguma parte dela você clica para ver a palestra primeiro e depois pode acompanhar essa segunda parte, que é de perguntas e respostas.